Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa isomeria, né? Falamos no vídeo anterior o que é uma isomeria. Isomeria é um fenômeno que acontece em compostos que apresentam formas estruturais diferentes e formas moleculares iguais, tá? Falamos que a isomeria, ela pode ser chamada de isomeria plana e isomeria espacial. O que é isomeria plana? Isômeros que diferem pela estrutura, certo? E aí nós começamos a ver isomeria plana. Falamos de isomeria de função, onde ele apresenta a característica de ser isômero, então estruturas diferentes, formas moleculares iguais, e funções diferentes. Lembrar que essa isomeria ela não acontece com todas as funções, né? Normalmente acontece álcool vira éter, éter vira álcool, aldeído vira acetona, acetona vira aldeído. E ácido carboxílico vira éster, éster vira ácido carboxílico. Uma curiosidade sobre isomeria de função é que às vezes nós comemos alguma coisa que tem a essência o éster e algumas pessoas sentem o gosto diferente, porque sofre isomeria nele, e você não sofre. Então não brigue com a pessoa, não acredito que você não gosta disso, certo? É que para a pessoa às vezes mudou o comportamento por causa da isomeria. Isomeria de cadeia, lembrem sempre, primeiro olha se eles são isômeros, tá? Só isômeros de cadeia se as cadeias forem diferentes, mas as funções precisam ser iguais. É isso que é importante na isomeria, certo? Só pode existir uma isomeria entre dois compostos. Você não tem dois compostos que são isômeros de função e de cadeia ao mesmo tempo. Porque se eles são de funções, eles já têm funções diferentes. Entendeu? Para ser de cadeia, as funções têm que ser iguais. Ok? Terceira isomeria, chamada isomeria de posição. Como toda isomeria que se preza, né, moçada? Formas estruturais diferentes e formas moleculares iguais. Primeira coisa que você tem que olhar é se eles são isômeros. Ok? Bom, se eles são isômeros de alguma coisa. Só que para ser isômero de posição, não pode ser isômero de função. Então as funções precisam ser o quê, gente? As funções precisam ser iguais. Ah, verdade, Deb, senão seria isômero de função. As cadeias também precisam ser iguais. Certo? Senão seria isômero de cadeia. Mas o que é isômero de posição? É quando as cadeias são iguais, as funções são iguais, e eles modificam apenas alguma coisa de um composto em relação ao outro, sem prejudicar a função e sem prejudicar a cadeia. Porque se mudar, deixa de ser isomeria de posição. Vamos ver isso melhor. Imagine esse composto que nós estamos fazendo aqui. Dá uma olhada, por favor. Vamos comparar esse composto com esse outro aqui. Dá uma olhada, por favor. Olha só. Olhando para esses dois compostos, é lógico que você percebeu que eles são compostos diferentes. A montagem desse composto é diferente da montagem desse. Então, formas estruturais diferentes. Não esqueça de contar a quantidade de átomos. Esse aqui é formado por 4 carbonos, é formado por 10 hidrogênios e 1 oxigênio. O de baixo também, formado por 4 carbonos, por 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Então tem fórmulas moleculares o quê? Iguais. Com isso você acabou de definir o quê? Você acabou de definir que eles são isômeros. E se eles são isômeros, moçada, eles são isômeros de alguma coisa. É isso que é importante que você aprenda. Quando acontece isomeria, acontece uma isomeria de que tipo? O que você tem que fazer agora? Você tem que estudar agora a sequência da isomeria plana. O que você olha em primeiro lugar para ver se dois compostos são isômeros do quê? Primeiro você olha a função. Esse composto aqui em cima, ele pertence à função álcool. Olha como é importante conhecer os vídeos anteriores. E esse composto pertence à função álcool. Os dois pertencem à função álcool. Se os dois pertencem à função álcool, não pode ser isômero de função, porque a função é a mesma. Olhamos a cadeia. As duas cadeias são abertas, as duas são saturadas, só ligação simples entre carbonos. As duas são homogêneas, o oxigênio não está entre carbonos. Então, as duas cadeias são iguais.
Agora, observem, as funções são iguais, as cadeias são iguais. O que o composto tem de diferente do outro, então? A posição do grupamento funcional. Mudou a posição do grupo funcional. Quando muda a posição do grupo funcional, ou muda a posição de um radical, ou muda a posição de uma insaturação, sem mudar a função e sem mudar a cadeia, então eu digo que eles são isômeros de posição. Esta é uma isomeria que também muda somente as propriedades físicas, mas as propriedades químicas são as mesmas, porque as funções são as mesmas. O quarto tipo de isomeria, moçada, isomeria plana, também chamada isomeria constitucional, é isomeria de compensação. Cuidado que essa isomeria ela tem um outro nome, ela é chamada de metameria. Moçada, como toda isomeria que se preza, você já sabe, já cansou de ouvir isso, está aprendendo até por osmose, né, moçada? Quando que é isomeria de compensação ou metameria? Fórmulas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais. Se não tiver isso, não são isômeros. Agora, quando que será isômeros de metameria ou metâmeros ou isomeria de compensação? Quando diferem pela posição do heteroátomo. Cuidado que essa isomeria é como se fosse uma isomeria de posição. A isomeria de posição é a mesma função, é a mesma cadeia, mas muda a posição do heteroátomo. Então, para ser isomeria de compensação, eu tenho que ter, certo, a mudança do heteroátomo. Então, mas lembrem, por favor, com as funções o quê? Com as funções iguais e com as cadeias iguais. Guardem isso, gente. Ah? Ora, vamos ver isso se é possível. Dá uma olhada nesse composto que chama metoxpropano. Dá uma olhada nesse outro aqui que chama etoxetano. Se você olhar com atenção, esses dois compostos são diferentes. A montagem desse é diferente daquele, então, formas estruturais diferentes. C4H10O para os dois, fórmulas moleculares iguais. Acabei de definir que esses dois compostos são isômeros, e se eles são isômeros de alguma coisa. Olha o que nós temos que ver. Primeiro nós olhamos o quê? Primeiro nós olhamos a função. Ora, as funções aqui são iguais, isso aqui é éter, isso aqui é éter. Então, se a função é a mesma, não pode ser isômero de função. Olhamos a cadeia, aberta, heterogênea, saturada e normal. A cadeia são iguais. Ora, então o que o composto tem de diferente de um do outro? A posição do grupamento funcional, que estava aqui mais à esquerda e foi aqui para o meio. Ora, mas, Odepes, quando muda a posição do grupo funcional, é isômero de posição, não nesse caso. Não nesse caso, porque nesse caso eu estou mudando o heteroátomo. Então é um tipo especial de isomeria de posição. Mas para o heteroátomo, então são isômeros de compensação. Agora, gente, por favor, guarda essa informação aqui. A isomeria de compensação é a mudança do heteroátomo, mas o elemento continua sendo heteroátomo. Se esse heteroátomo viesse aqui para fora, iria mudar a função e iria mudar a cadeia. Não seria isomeria de compensação. Por que chama metameria, Debs? Porque existe umas coisas chamadas interdisciplinar. Ora, você sabe que a minhoca, você sabe que a centopeia é dividido em gomos. Esses gomos são chamados de metâmero. Quando um bichinho desse se locomove, ele joga o metâmero para frente e recolhe. Então parece que esse gomo corre dentro do corpo, certo? É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O heteroátomo corre aqui dentro, com a propriedade sempre de ser heteroátomo. Então aqui mais duas isomerias planas, isomeria de posição, isomeria de compensação. Um abraço.